Este caso é extremamente dramático. Mentiras não apenas destruíram um casamento feliz, mas também a vida de uma mulher que acreditava na sinceridade de seu marido e sonhava com sua própria família. Logo ficou claro, no entanto, que ele era um mestre do engano. E, para esconder seus segredos, cometeu atos terríveis. Lori Kay Soares nasceu em 31 de dezembro de 1976 na Califórnia, EUA. Nada se sabe sobre seus pais biológicos, exceto que ela foi adotada por um casal de Fullerton, Thelma e Gerald Soares. Gerald, originário do Brasil, conheceu sua esposa durante um trabalho missionário no Rio de Janeiro. Depois eles emigraram para a Califórnia e acolheram Lori em sua família. Lori passou seus primeiros anos de vida com seus pais adotivos, mas aos 11 anos, após o divórcio deles, mudou-se com sua mãe para Orem, no estado de Utah. Em 1994, Lori, aos 18 anos, conheceu Mark Hocking, de 19 anos, durante uma viagem com amigos. Seu encontro foi fatídico. Eles se tornaram inseparáveis. 5 anos depois, eles se casaram, impressionando amigos e familiares com seu vínculo forte e próximo. Mark parecia ser o marido perfeito, amoroso, atencioso e trabalhador. Mas por trás dessa fachada se escondia uma teia de mentiras. Em 2004, quando os eventos trágicos ocorreram, Lori era uma mulher ambiciosa e trabalhadora de 27 anos, que trabalhava como assistente do gerente. Colegas a descreviam como uma pessoa determinada, inteligente e decidida. Mark, por outro lado, afirmava ter se formado na Universidade de Utah e estar se preparando para a faculdade de medicina, o que estava longe da verdade. Mas naquele momento ele havia convencido sua esposa e parentes disso. Para que Mark pudesse continuar seus estudos, a família planejava se mudar para a Carolina do Norte. Além disso, o casal descobriu que Lori estava na 5ª semana de gravidez. Tudo parecia perfeito. A mulher já havia pedido demissão do trabalho e faltavam apenas algumas semanas para seu último dia de trabalho e a mudança. Mas todos os planos foram por água abaixo em 19 de julho de 2004, quando Lori supostamente saiu de casa e não retornou. Naquela manhã, por volta das 10 horas, Mark ligou para o escritório de sua esposa para perguntar sobre seu paradeiro, mas um funcionário disse que ela ainda não havia chegado. Isso era estranho, já que Lori sempre era muito pontual. Mark contou ao chefe de Lori que sua esposa havia saído por volta das 5:30 da manhã para sua corrida habitual no parque próximo, mas não voltou para casa. Ele suspeitava que Lori poderia ter ido direto para o trabalho e levado o carro. O chefe achou isso estranho e aconselhou Mark a chamar a polícia. Mark seguiu o conselho e ligou para a polícia às 10h07 da manhã. Ele também ligou para os amigos de Lori para saber se alguém sabia onde ela poderia estar. Naquele dia, no entanto, ninguém tinha tido contato com ela. Mark ligou novamente para a polícia às 10h49 e relatou que estava procurando por sua esposa na rua que levava ao parque e encontrou o carro dela na entrada, mas nenhum sinal de Lori dentro dele. Ele pediu ajuda na busca, mas a polícia respondeu que era necessário esperar pelo menos 24 horas para registrar um boletim de pessoa desaparecida. Enquanto isso, a família de Lori, amigos e colegas decidiram ajudar Mark na busca. Alguns parentes até viajaram de outras partes do país, mas infelizmente não houve progresso na busca. Em 20 de julho, a polícia se juntou às buscas iniciadas pela família de Lori. Eles realizaram uma coletiva de imprensa e pediram ao público que ajudasse na busca pela mulher grávida. Centenas de cartazes com sua foto e números de contato foram espalhados pela cidade, e a mídia cobriu extensivamente o caso, atraindo mais de 1.000 voluntários. Apesar de todos os esforços, nenhum vestígio de Lori pôde ser encontrado. Mark, seu marido, parecia extremamente preocupado durante suas aparições diante das câmeras.
No início da manhã do mesmo dia, a polícia recebeu um relatório sobre seu comportamento estranho perto de um hotel. Mark estava vestido apenas com sandálias e tão agitado que teve que ser internado no departamento psiquiátrico da Universidade de Utah. As pessoas que conheciam a família acreditavam que o desaparecimento de sua esposa grávida poderia ter causado um colapso emocional nele. Eles não viam razão para suspeitar dele em relação ao desaparecimento de Lori. No entanto, a polícia tinha uma opinião diferente e suspeitou de Mark desde o início de seu desaparecimento. No decorrer das buscas em larga escala, a fachada de preocupação que ele mostrava na mídia começou a desmoronar. Mark enganou todos ao seu redor, incluindo sua esposa, sobre sua educação. Ele assegurou a Lori e sua família que havia se formado com honras em psicologia pela Universidade de Utah e iniciado um curso de medicina na Carolina do Norte. Por isso, eles planejavam a mudança. Mas o pai de Mark, Douglas Hacking, conhecia a verdade que os outros não sabiam. Em 22 de julho, ele compartilhou essa informação com a mídia. Descobriu-se que seu filho nunca havia obtido um diploma de bacharel e abandonou os estudos em 2002, embora fingisse assistir aulas, estudar e escrever trabalhos. Mark até viajou pelo país, fingindo participar de entrevistas em várias faculdades de medicina. Douglas afirmou que nenhuma faculdade de medicina havia aceitado seu filho e que tudo isso era um engano cuidadosamente planejado. Mark mentiu devido à pressão associada às expectativas de sucesso acadêmico, já que toda a sua família trabalhava na área médica. O pai era pediatra, a mãe enfermeira, e seus irmãos haviam alcançado sucesso científico. A família de Lori ficou chocada com o engano de Mark, mas não deixaram que isso os impedisse de procurar por Lori. Muitos daqueles envolvidos na busca pensaram que se ele podia mentir sobre sua educação, também poderia estar mentindo sobre o destino de Lori. Outros, no entanto, acreditavam que mentir sobre a educação não o tornava necessariamente culpado pelo desaparecimento. Quando questionado sobre isso, Mark negou qualquer envolvimento. No entanto, a polícia tinha uma opinião diferente. Desde o início, Mark foi considerado suspeito, à medida que as evidências contra ele se acumulavam. A polícia estava convencida de que estavam lidando com um crime de primeiro grau. Ao vasculhar o apartamento do casal, os investigadores encontraram várias pistas: um colchão danificado com molas expostas, um recibo de um novo colchão, roupas de cama, estranhas manchas vermelho escuras em utensílios de cozinha, pedaços de carpete em uma mesa de cabeceira no quarto, roupas e uma suposta carta de Lori encontrada em um quarto de hóspedes. O que chamou particularmente a atenção da polícia foi o fato de que na manhã do desaparecimento de Lori, quando Mark alegou ter procurado no parque e depois ligado para a polícia, ele estava na verdade ocupado comprando um novo colchão. Além disso, o banco do motorista do carro de Lori, que foi encontrado perto do parque, estava ajustado para uma pessoa de cerca de 1,80 m de altura, enquanto Lori tinha apenas um pouco mais de 1,50 m. As chaves do carro de Lori foram encontradas na casa, o que levantou questões. Se ela realmente foi ao parque para se exercitar, por que as chaves ficaram em casa? Entre as várias evidências encontradas em diferentes locais, havia também um colchão cortado que correspondia à cama do quarto, e foi descoberto em uma lixeira, perto do hospital da Universidade de Utah. Uma mecha de cabelo escuro também foi encontrada em uma lixeira perto de um posto de gasolina localizado ao lado do hospital. Dos 2 carros que pertenciam a Mark e Lori, numerosos materiais foram apreendidos, e as filmagens de vigilância do hospital, da igreja no parque e da loja aberta 24 horas adicionaram novos detalhes ao caso. Com o acúmulo de evidências, as suspeitas contra Mark se tornaram mais fortes, e ficava cada vez mais claro que as chances de encontrar Lori viva diminuíam a cada dia. Em poucos dias após o desaparecimento de Lori, a polícia reuniu numerosas evidências que indicavam que Mark poderia ter cometido o crime
no início da manhã de 19 de julho em sua casa compartilhada e descartado as evidências algumas horas depois em um local desconhecido. As suspeitas dos investigadores foram confirmadas em 25 de julho de 2004, quando os irmãos de Mark, Scott e Lance relataram que o homem havia confessado o ato a eles. No dia anterior, em 24 de julho, eles o visitaram na clínica psiquiátrica onde ele estava e imploraram para ele contar o que havia acontecido com Lori. Eles lhe deram tempo para pensar, e quando voltaram à noite, ele confessou seu envolvimento. As circunstâncias exatas do incidente permaneceram desconhecidas. No entanto, descobriu-se que na sexta-feira, 16 de julho, enquanto estava no trabalho, Lori ligou para a Faculdade de Medicina da Carolina do Norte para obter informações sobre apoio financeiro e descobriu que seu marido não estava matriculado lá. Colegas notaram que Lori ficou perturbada e chorando após essa ligação. Ela saiu do trabalho mais cedo e foi para casa, provavelmente para falar com Mark. De acordo com documentos judiciais, Lori ligou para um funcionário da universidade por volta das 5 da tarde do mesmo dia e deixou uma mensagem de voz dizendo que Mark explicou sua ausência nas listas como um erro de computador ou outra desculpa. Aparentemente, ela acreditou nele, pois na noite daquele mesmo dia eles foram juntos a uma festa na casa de campo do chefe dele e pareciam estar se divertindo. A verdade sempre vem à tona, e a discussão sobre o engano aconteceu na tarde de domingo, dia 18, quando Mark revelou à sua esposa que havia mentido sobre sua educação e planos futuros. Isso foi uma grande decepção para Lori. Depois disso, Lori foi dormir, enquanto Mark jogava videogames. Mais tarde, ele começou a empacotar algumas caixas para a mudança iminente. Os documentos afirmam que, enquanto empacotava as coisas, ele supostamente se deparou com uma arma e então entrou no quarto onde Lori dormia por volta da 1 da manhã. Mark contou aos seus irmãos que depois embrulhou evidências em vários sacos de lixo, incluindo a parte danificada do colchão, e jogou tudo em uma lixeira por volta das 2 da manhã. A confissão chocante de Mark aos seus irmãos levou à sua prisão em 2 de agosto de 2004 e sua internação na ala psiquiátrica da prisão do condado de Salt Lake. Os promotores confirmaram que o crime foi cometido após se tornar conhecido que Mark havia mentido para sua esposa. Uma semana depois, ele foi acusado de um crime de 1º grau e 3 pontos de obstrução da justiça. Inicialmente, a fiança foi fixada em $500 mil, mas depois foi aumentada para $1 milhão. Sua confissão também levou ao encerramento da busca por Lori como pessoa desaparecida, e a polícia começou a procurar evidências nos aterros sanitários do condado, na esperança de encontrar pistas sobre este caso. No entanto, isso se provou uma tarefa difícil. Os especialistas enfrentaram uma tarefa desafiadora, escavando através de 1.000 toneladas de lixo apreendido a uma profundidade de mais de 12 metros. A busca envolveu cães farejadores e 38 voluntários, incluindo policiais, bombeiros, funcionários dos serviços de segurança pública e membros do grupo de busca e resgate da cidade. Cada um deles trabalhou em média 11 horas por dia, 4 dias por semana, realizando tarefas árduas com a ajuda de equipamentos especiais. Por fim, tiveram que vasculhar o lixo manualmente. Embora todos os participantes acreditassem que seus esforços eram justificados, eles não tinham certeza de encontrar evidências. Ainda assim, as autoridades estavam convencidas de que tinham motivos suficientes para acusar Mark, com base em sua confissão aos irmãos que provavelmente seria aceita no tribunal. Entre as várias evidências materiais, foram encontradas manchas cor de vinho no carro deles, nos corrimãos, na cabeceira da cama e no colchão.
Na cozinha foi encontrada uma ferramenta supostamente usada para cortar o colchão. A polícia também tinha uma carta de Lori, supostamente escrita um dia antes de seu desaparecimento. Nela, ela pedia ao marido para mudar seu comportamento e expressava o desejo de envelhecer com ele, mas não nessas circunstâncias. Essas palavras ficaram mais claras após a confissão de Mark, pois a carta foi relacionada a uma ligação telefônica de Lori para uma escola de medicina. Além disso, os promotores coletaram vídeos de vigilância de uma loja aberta 24 horas, mostrando Mark comprando cigarros, olhando para suas mãos e dedos e depois partindo no carro de sua esposa. Cerca de 18 minutos se passaram desde o momento em que ele, segundo suas declarações, cometeu o crime. Os investigadores obtiveram imagens de vídeo mostrando uma pessoa jogando um grande saco em uma lixeira. Também foi visto ele dirigindo o carro da mulher para um parque de onde ela supostamente desapareceu, segundo suas declarações. Inicialmente, esperava-se que a acusação pedisse a pena mais severa para Mark. Mas os promotores decidiram acusá-lo de um crime de primeiro grau, que prevê uma pena de 5 anos à prisão perpétua. Esta decisão foi tomada devido à falta de uma evidência crucial. Alguns dias depois, Mark apareceu com seu advogado Gilbert Antey para uma audiência preliminar perante o juiz William Barrett, no 3º Tribunal Distrital. Os presentes ficaram surpresos ao ver que o acusado estava usando um colete à prova de balas e acompanhado por 7 xerifes. Tais medidas de segurança normalmente são tomadas em casos de alto perfil ou circunstâncias inesperadas. Mais de 2 meses após o desaparecimento de Lori, sua família já havia perdido a esperança. No entanto, em outubro, o sargento Nelson da polícia encontrou uma evidência crucial em uma lixeira. O local foi rapidamente isolado e especialistas coletaram evidências por várias horas que poderiam ser usadas no tribunal. No mesmo dia, as autoridades puderam confirmar, através de exames forenses, que as evidências encontradas estavam relacionadas ao caso de Lori. Esta notícia provocou sentimentos mistos em sua família. Por um lado, a decepção pela confirmação de seus piores temores. Por outro, o alívio de finalmente poderem se despedir dela. Os promotores agora acreditavam que as evidências encontradas haviam avançado significativamente o caso, pois agora podiam provar as consequências do crime de Mark. Em 30 de outubro, Mark participou de uma audiência de acusação no 3º Tribunal Distrital. Surpreendentemente, ele se declarou inocente. A mãe de Lori expressou sua insatisfação com sua recusa em se declarar culpado, acusando-o de prolongar a experiência da família e adiar o inevitável. O julgamento, que estava marcado para o final de abril de 2005, foi interrompido em 15 de abril quando Mark fez uma confissão. Ele descreveu em detalhes ao juiz como cometeu o crime na manhã de 19 de julho de 2004. Com sua admissão de culpa, ele chegou a um acordo com os promotores para retirar as acusações de obstrução da justiça. Durante seu discurso de 10 minutos, Mark confessou que sua esposa era a pessoa mais importante em sua vida e que não podia explicar suas ações. A mãe de Lori foi a única que expressou arrependimento sincero. Ela ficou abalada com a confissão, mas também sentiu alívio por Mark assumir a responsabilidade por seus atos. Um mês antes da sentença, os pais de Lori decidiram remover o nome Hacking de sua lápide para se distanciar de Mark. Em 6 de junho de 2005, Mark foi sentenciado. Ele recebeu uma pena de 6 anos à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, não antes de 2035. Mark chorou ao ouvir a sentença e foi levado para a prisão estadual de Utah para cumprir sua pena. Após o julgamento, os pais de Mark emitiram uma declaração reconhecendo seu crime como imperdoável, mas apontando que ele lutava contra problemas mentais
incluindo dificuldades de aprendizagem e estresse emocional devido a fracassos na universidade. O pai de Mark leu uma carta dele na qual escreveu que se sentia bem na prisão, pois estava tentando corrigir seus erros e se desculpar com todos que ele havia ferido com suas ações. Em 2006, foi revelado que Mark estava vendendo autógrafos e outros itens da prisão em um site dedicado à memória de criminosos. Após uma conversa com a administração da prisão, ele voluntariamente encerrou essas atividades. Nos anos seguintes, a mãe de Laurie trocou cartas com Mark na prisão e lhe informou que o havia perdoado. Apesar de sua decisão de deixar o passado para trás, ela continua lembrando de Laurie e diz que nunca poderá superar a perda.